começando mais um podcast Cordas Humanas, falando sobre música, missões e algo mais. É um prazer ter você com a gente aqui mais esse dia, né? Essa oportunidade que Deus ele tem dado pra gente, poder conversar sobre música, sobre missões, conversar sobre o reino de Deus, né? Aquilo que Deus ele tem feito no nosso meio, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos convidados, na vida do Cordas Humanas, né? E antes da gente começar o nosso podcast, de verdade, eu queria te fazer um convite a você clicar, compartilhar esse vídeo, né? Você ativar o sininho para você receber as nossas notificações, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Você pode comentar no chat também, que o YouTube ele entende que isso é relevante e faz com que mais pessoas conheçam o trabalho do Cordas Humanas e aquilo que Deus ele tem feito, tá bom? Antes da gente começar o nosso podcast, apresentar o nosso convidado, eu queria fazer alguns agradecimentos. Fala aí, Gabriel, nossos agradecimentos. Então, vamos lá, gente. A gente não pode esquecer os nossos patrocinadores, que é a A Mais Coworking. Se você está precisando você está uma empresa, precisa de um domicílio, a Mais Coworking é a sua solução. Se você precisa de alugar um espaço, um consultório, para você atender, a Mais Coworking é a solução. Então fica aqui próximo das Barcas em Niterói, Amaral Peixoto, localidade excelente. E também a Igreja Presbiteriana das Águas, que é a nossa parceira aí, que você deu parte dos equipamentos para a gente poder estar efetuando esse podcast. Então é isso, gente. A gente agradece a Deus pelos nossos parceiros, né, que viabilizam essa oportunidade de a gente estar conversando aqui. Então clica, comenta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Queria falar um pouco sobre o nosso convidado hoje, né, o pastor Daniel Júnior. Ele que é pastor, ele que é escritor, ele que é músico e ciclista. Isso aí. Pastor, seja bem-vindo, prazer. Me tornei. É isso aí. Um prazer ter você aqui com a mesa, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus ele tem feito na sua vida, a sua experiência, né, a sua caminhada. Então é isso. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, prazer estar aqui. E uma honra, né, estar aqui com vocês, poder participar do podcast. E eu desejo que seja com certeza, né, vai ser uma conversa muito frutífera, muito produtiva para mim também, para todos nós. E uma honra, Milho. É uma alegria estar aqui. A honra é nossa, né? Eu que o diga. É verdade, pastor da Por que será? Por que será? Esqueci de dizer que eu sou pastor da esqueci, é verdade. Pastor da missionária Glazielli. Um privilégio aqui, ó. Então vai estar aí, ó, dando várias informações aí sobre a Glásia. Sim, vai passar a planta todinha. Pastor, como é que é a Glásia? Hoje é o dia, galera. Hoje é o dia. Não perca esse podcast. Hoje é o dia que você vai saber como é a Glásia. Vai saber. Pastor Daniel, né, que escreveu o livro Quando a Gente Muda. Tá aqui, ó. Não sei você, infelizmente, mas o meu tá autografado. Que maravilha. Eu acho que o meu também tá. Tô contando. Mais 3 lá pra Então, se você também quiser ter o seu livro autografado, é só entrar em contato com o pastor Daniel, ou você dá um pulinho lá em Agro Brasil, né, para ter seu livro autografado. O livro fala um pouco sobre o momento da vida do pastor, né, que ele teve a síndrome do burnout, depressão, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui na nossa mesa também. Mas queria começar um pouco, pastor, um pouco do início, né, antes dessa chamada para o Ministério Pastoral, um pouco antes da música, como aconteceu isso tudo, né? Você nasceu em berço evangélico, não é isso? Isso, eu sou filho de pastor, né? E a minha mãe também, na verdade, eles se conheceram no seminário, né? Meu pai e minha mãe se conheceram no seminário. Meu pai é aqui de Tenente Jardim, Morro do Castro. Caraca. Minha mãe é capixaba, né? Minha mãe é falecida. E eles se conheceram no seminário da Pedra de Guaratiba, né? Lá no seminário congregacional lá na Pedra de Guaratiba. E, bom, aí eu nasci, fui estudar, a escola também era na igreja. Eu morava, a minha casa era assim, mais ou menos um L, né? A igreja, a escola e a minha casa. Então eu ia para a igreja, ia para a escola, acordava, estava tudo ali perto, era assim.
Na época que a gente era criança, a gente gostava, né, desse ambiente, tudo. Depois vai crescendo, vai ficando meio... Mas enfim, depois, quando eu fiz 12 anos, 13, aí fui estudar piano. Minha mãe incentivando, fui estudar piano, depois órgão eletrônico, depois com os amigos eu comecei a tocar teclado, né? Fui estudar teclado. E nos anos 80 ali a gente tocava com bandas, né? O pessoal das bandas. E a minha família também sempre foi muito musical, né? Todo mundo cantava, meu pai cantava, dirigia o coral da igreja, minha mãe, minha irmã mais velha também tocava piano, minha mãe tocava acordeon. Meus irmãos também tocam, Ziel toca, tinha como não ser músico, toca, enfim, todo mundo toca um instrumento, alguns mais assim, digamos assim, mais profissional, né? Estudaram, né? Outros, né? O violão. E uma família pastoral, né? Meus irmãos são pastores, meu pai é pastor também, então lá todos os homens são pastores lá em casa. Caramba! Somos 3 irmãos e mais as minhas irmãs, né? Então não tem briga, Não, quando eu brigo, o pastor, chefe... É verdade. Eles abençoam lá que E aí nos anos 90 eu fui pro seminário, fui estudar para me tornar pastor. E desde então eu sou músico pastor músico, não necessariamente nessa ordem. O seminário ele veio assim, naturalmente, você já se enxergava, não, meu pai pastor, então já seguia os passos. Eu acho que para quem cresce em igreja naturalmente, né, você já tem uma experiência de liderança, de público, né? Mas dentro desse contexto ainda já surgiu ali a naturalidade para pastoral? Isso aí ou você sentiu, sentiu chamado de ser pastor, ou foi não, você pastor assim, porque você já tá ali, né? Já tá fazendo, então... rapaz, eu acho que as coisas vão acontecendo, então foi natural, o seminário foi natural. Você sentiu chamado. Foi natural. Vem sendo construído, né? Sim. Essa coisa da liderança. A criança dirige, presidente da União Infantil, adolescente, presidente da União de Adolescente. Responsabilidade. Aquela coisa de dirigir departamentos na igreja, ministérios. Então foi um pouco natural. Rola até uma certa você ouve alguém falar assim, fui pro seminário, tive um chamado de Deus, vi uma luz... aquela coisa, eu ficava lendo aquilo, caramba, não tive nada disso. Pintou a crise, né? Será que era para ter ido mesmo? Eu sinto assim, eu sinto muito isso quando questão de confissão de fé, né? Digo, não, naquele dia Deus falou comigo, eu entendi o cara. A conversão também tem essa coisa. Pra mim esse dia não existiu esse dia, caramba. Não, Deus falou... As coisas foram assim tão progressivas, sabe? Aí você conhece as pessoas... O que existia uma evolução na questão da teologia, da doutrina, né? Mas assim, de conversão, nunca tive o dia do chamado. Então, pra mim acontece com muita gente que nasce na igreja, né? E essa coisa do chamado também foi progressivo, né? Aí um momento eu entendi, para ir, e aí vai pro seminário meio assim, não, eu vou pro seminário, mas eu não vou ser pastor, só quero aprender um pouco mais, né? Aí conversa com um e com o outro, aí todo mundo mais ou menos nessa coisa, não quero ser pastor. Quando você termina, você já está com igreja, já está, né, direcionado para ir pastorear. Aí eu terminei o curso em 95, 95, então já vai fazer aí 30 anos. 30 anos. Fazer 30 anos. Casei em 96, fui ordenado e casei em 96. E casei com a Rejane, minha esposa, temos 2 filhos, o Rafael e o Felipe. O Rafael é casado com a Manu. E estamos aí, seguindo ao Senhor. O Rafael é da Bola de Neve e eu e Rejane estamos lá em Agro Brasil. Congregacional de Agro Brasil, uma igreja linda. Sempre congregacional, pessoas, né? Sempre congregacional. Venda das Pedras, não é isso? Nossa igreja mãe era... Inclusive a igreja mãe da nossa igreja lá em Agro Brasil é a igreja congregacional de Venda das Pedras.
Eu frequentei Hoje outras no igrejas. Brasil não é quando mais tava- congregação, né? Ou ainda? Não, né? não, Já não, se for já. Aham, já. Frequentei outras igrejas em algum momento quando eu estava parado, né? Eu parei de pastorear em 2016, voltei em 2021, lá em Água do Brasil. Nesse tempo aí, eu frequentei algumas outras igrejas. Estava parado de pastorear, né? Não estava pastoreando. Paralelo a isso, Nada sempre- sério, assim. Nada... Paralelo aí sempre com a veia musical. Músico, música sempre, nunca né? parou, Sempre tocando com alguém. E 2019 para cá eu voltei a dar aula, né? Teclado. E sempre esteve presente ali. A parte da música sempre esteve presente, nunca parou. no livro você chega a falar, né, que você dá aula desde os 18. Isso. Eu dou aula desde uns 15, 16, eu acho. Tá 18 aí? O revisor percebeu. Foi antes do seminário que teve, que você falou, né, você comentou, né, junto com o professor Deisiel, Gerson Borges, alguns amigos, né, que formaram uma banda que era, desculpa, eu esqueci o nome. Era o Grupo Confins. Confins, o grupo Confins. Aí conta um pouquinho pra gente como é que foi essa época, como é que foi... A gente tinha um grupo, eu, Ziel, né, Deisiel, meu irmão, e o Roosevelt. Nós tínhamos um grupo chamado Gotas Vivas. Nós três, né? A gente cantava uma coisa meio roupa nova, né? Aqueles vocais e tudo. E o Grupo Confins já existia com o pessoal de Rio Bonito, o Gerson, o Lelei, Nelinho, Roupa Zezé. nova já era de propósito? Não, o estilo roupa nova já era de propósito ou assim, só parecia? Ou houve a influência roupa nova? Não, tinha influência nos vocais, né? Coisa dos vocais. E só assim, pra quem não sabe, o Gerson que tá falando assim, é o Gerson Borges. O Gerson Borges. Então, aí num determinado momento, não lembro exatamente quando, nós unimos os dois grupos. O Gotas Vivas e o Grupo Confins. Aí ficou um grupo com 8 pessoas, eu acho. E a gente começou a tocar, começamos a cantar, começamos a sair, né, pelo estado, com um grupo, com o Gerson. O Gerson fazia a maioria das músicas. E a banda tocando. Mas era um grupo vocal também, né? A maioria cantava. E foi um período muito, muito fértil, né? Muito bacana, porque tanto para Gerson quanto para a gente também, um período musical muito, muito rico, né? A gente aprendeu muita coisa. E também esse ambiente de sair pelas igrejas e tocar. E aí, nesse período, quando a gente tinha, não sei, uns 2 anos de banda, o Paulo César Graça e Paz estava fazendo aqueles festivais. Graça e Paz. Estava fazendo aqueles festivais no Rio. Caraca. Aí nós participamos por 2 anos. Lá no Cine Show Madureira. Aí... a gente não ganhou o festival, mas colocamos 4 músicas no disco, porque no final do festival tinha um disco, né? Os melhores iam gravar um disco. Eu tenho esse disco até hoje. Aí Gerson gravou, a gente gravou Um Só Coração, nós gravamos 4 músicas, Vida, uma canção e uma outra que eu não me recordo. Aí dali tinha aquela coisa das rádios, né? Que era relativamente recente. E Um Só Coração tocou bastante. Aí o Gerson, o grupo, a gente começou a ficar mais conhecido. Foi aí que eu dei o meu primeiro autógrafo na vida. E foi o único, até esse hoje. de hoje. Até hoje. Tinha sido o único. Mas foi um tempo muito bacana. Isso aqui, irmão, é raridade. É raridade. Isso aí foi A pessoa que recebeu o primeiro autógrafo do pastor Daniel deve estar riquíssimo. Deve estar. Riquíssimo, tá riquíssimo. Deve emoldurar, deve estar um museu. Se procurar no Rio de Janeiro, deve estar um museu. Vai ser vendido por milhões. Foi um tempo muito bacana. Foi um tempo muito bacana de jovem, né? De juventude, muito rico. Muito bacana mesmo. É um tempo que é muito bom, né, pro jovem, assim. Eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, né, eu louvo muito a Deus pelos meus pais que me obrigavam a ir pra igreja, né? Porque, assim, dependendo da gente, a gente sempre tende a escolher o que é ruim. Deixa eu só falar, quem estava nesse festival, talvez vocês conheçam, era o grupo Ébano. O Ébano vocal, né? Sim. Elas também gravaram
música lá, nesse disco, Só gente boa. do Graça e Paz. Gravamos aqui na comunidade S8, no estúdio ali do Tony, aquela turma lá. Uhum. Foi muito bacana, um tempo muito bacana. E fala pra gente como é que foi sair do seminário, né, do Ministério Pastoral. Como é que foi? Chegou a assumir alguma igreja? Ou ficou como auxiliar lá em Venda das Pedras? Como é que foi? Eu me formei em 96. Aí em 97 eu vim pastorear a igreja aqui de Caraí, congregacional de Caraí. Fiquei aqui 1 ano. Depois Onde é o Márcio? Onde está o Márcio? Isso. Aí deixei aqui, voltei para minha igreja, Venda das Pedras. Aí a partir de 2000 eu fui pastorear a igreja congregacional central de Itaboraí. Fiquei lá até 2016, foram 16 anos pastoreando lá a igreja de Itaboraí. Parei em 2016, deixei a igreja por causa de uma enfermidade, né? Aí só voltei em 2021 lá para Agro Brasil, quando as coisas já estavam mais tranquilas. Aí voltei a pastorear. Foi também um tempo de muito aprendizado, né? De pastorear a igreja, porque eu fui sendo formado ao longo da vida vendo meu pai pastorear, né? Sim. Então isso tudo me deu muita base, né? Muita segurança, assim, um chão muito sólido, né? Assim, para pastorear. Eu já observava assim um pouco essa coisa de poder selecionar, né? Aquilo que você vai as fontes de onde você vai beber, né? O que você vai fazer. Meu pai, com relação à igreja, ele sempre foi muito centrado, muito firme, né? Isso às vezes é ruim, mas porque impede que você pegue umas coisas novas, né? Sim. Mas também é legal porque você também não passa por muitos percalços, né? Assim, então isso me ajudou muito também. Né? Você tem um caminho muito sólido, né? E o pastor Daniel Lima, né? Ele formou muitos pastores, né? Muitos pastores têm ele também. Ops! Ih, acidente aí, fui eu. Quase aconteceu comigo. Ao vivo. Não. O pastor Daniel, ele tem sido referência, né? Mesmo hoje, né? Já sendo jubilado, muitos pastores, né? Muitos passaram surgiram. por ele, né? Recebeu... foram meio que discipulados, mentoreados, né? Ali em Venda das Pedras. Lima Pai. Daniel Lima Pai, isso. Que é o Daniel Júnior. Isso, Daniel Lima Júnior. O pai. Isso, Daniel O pai, Daniel Gonçalves Lima, o filho, Daniel Gonçalves Lima Júnior. Isso. Justo. Muita gente passou por ali, muita gente saiu dali da igreja Venda das Pedras, né? Membros da igreja que se tornaram pastores. E muitas igrejas da nossa associação ali, em Itaboraí, são filhas da igreja Venda das Pedras. Isso. Mais da metade, na verdade. Verdade. Mais da metade. Muito bom. Das igrejas ali. Bênção. Consequência de um trabalho consistente, né? De fazer... Sempre teve uma visão muito de abrir congregações pelos bairros ali do município, né? Então, isso, ao longo dos anos, elas foram crescendo, se emanciparam, né? Sim. Viraram igrejas emancipadas. E hoje estão aí dando fruto. Para a glória de Deus. Isso. Né? Então, vamos conversar um pouco sobre... Quando a gente... Ele tá ansioso, ele tá ansioso. Esse capítulo... Cuidado com a ansiedade. Autografado. Esse capítulo... Conta um pouco pra gente. Você fala nesse livro um pouco sobre um momento difícil que você passou, né? Sobre a síndrome do burnout, sobre depressão. Qual a diferença, na verdade, no caso do burnout, depressão, né? Então, burnout é uma bom, deixa eu fazer um parêntese, quando eu falo sobre isso, é o paciente que está falando. Né? Eu não tenho conhecimento científico. É o cara que passou pela enfermidade. O burnout é visto mesmo como um esgotamento, né? É um esgotamento. Não, a palavra que resume é o esgotamento. A palavra que resume a depressão é a tristeza, né? É o abatimento. É por aí. O livro fala um pouco sobre esse momento que você passou, né? E pensando um pouco sobre esse momento, não foi do dia para a noite, né?
Não foi assim, você acordou de manhã, pô, tô mal, né? Foi pelo diagnóstico, pelo acompanhamento, você consegue enxergar a partir de que momento, né? Já começou a dar sinais de que alguma coisa estava errada, né? De que as coisas já não eram mais como antes. Acho que a partir de que momento, assim? Por 2011, 2012, por aí, mais de 2012, eu comecei a perceber que as coisas estavam um pouco diferentes. Eu estava um pouco diferente. Eu comecei a fazer eu procurei ajuda. A primeira vez que eu procurei ajuda foi em junho, julho de 2013. Foi quando eu fui procurar ajuda, né? Fui procurar um psicólogo, né? Mas eu percebo que em 2012, por aí, eu já estava dando alguns sinais de cansaço. Eu comecei a ficar muito impaciente, muito irritado com as coisas, impaciente mesmo, né? E eu até me reconheço, e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa tranquila, calmo, paciente, né? Professor de música, né? Paciente. Então, sempre requisito, vale ressaltar, ele é professor, pastor, professor. Tem que ser paciente. Pastor, professor. Bom, pensa em alguém paciente. O cara é pastor, sai daqui, vai pra professor de música. Então, eu comecei a perceber que eu estava ficando, eu estava muito irritado, muito impaciente com coisas que normalmente eu levava bem, né? E eu fui percebendo que depois eu comecei a ficar desanimado. E nessa época eu comecei a me fazer muitas perguntas, aquelas perguntas que ninguém responde. Desanimado como se em função de quê? Ou em relação a quê? Pois esse é um problema, em relação a tudo. Em relação a tudo. O trabalho na igreja, o pastorado, questões pessoais, assim, vamos sair de férias, desanimado para sair, desanimado para ir numa festa, desanimado, sabe? Desanimado para tudo, né? E aí vieram outros sinais que são, assim, clássicos, né? De burnout, depressão. Eu comecei a ficar avesso a lugares com muita gente, ou com gente diferente, ou até com gente de casa, né, onde tinha 2 ou 3, ali eu não estava reunido. É engraçado porque até churrasco de família, no meio eu já dava um jeito de sair, ia para minha casa. Eu comecei a ficar muito avesso a essa coisa da fobia social, né? A gente, você imagina, pastor, né? Avesso a lugar com muita gente. Comecei a ficar, aí nesse processo, né, 2012, 2013, comecei a ficar abatido, né, desanimado. Aí comecei a ficar abatido, o semblante já é outro. As pessoas começaram a perguntar se eu estava bem com mais frequência, eu tá notando que eu não estou bem. Isso irrita mais ainda, né? Para quem já está E uma coisa engraçada é que as pessoas começavam a perguntar, olhando para mim. Então uma coisa, você está bem, né? Como é que tá? Tá bem? Sim. Agora a pessoa chega e diz, olha os seus olhos, você tá bem? Aí já é um sinal, né? Opa, alguma coisa tá acontecendo. Não está certo. Então eu fui ficando, né, assim, fobia social, fui ficando ansioso para alguns eventos, e saía mesmo às vezes de um lugar ou de outro. Algumas vezes abandonei, fui embora no meio do culto, fui para casa. Gente, tira o carro ali da minha frente, eu quero ir embora. Ia embora. Eu falei, não, termina o culto aí para mim e ia embora. E então já estava dando sinais, a minha esposa já estava, como se diz, puxando meu paletó já faz tempo, né? Amor, procurar ajuda, né? E eu fui, por causa de um sinal, foi quando eu comecei a ficar triste. Quando eu comecei a ficar triste, aí eu percebi, cara, tem uma coisa aí. Porque até aí, era aquela situação da gente achar que é um pouco espiritual a coisa, entendeu? E aí eu achava, não, preciso ler mais a Bíblia, preciso orar mais, né? Preciso me aproximar mais de Deus, que está alguma coisa acontecendo. Mas quando eu comecei a ficar triste, eu pensei, cara,
tem alguma coisa a mais nesse negócio aí. Aí eu chorava, era aquele choro assim, pequenininho, sabe? Olho cheio d'água, aquele aperto no peito, sempre secando os olhos. Aí eu fui procurar ajuda. E assim, tocou na questão espiritual, né? Porque o intuito da gente aqui é realmente falar não só para pastores, mas para músicos, missionários e também aqueles que são vocacionados, né? Que estão aí na obra, no serviço. E é importante você trazer esse olhar aqui para a gente, que a nossa primeira reação é pensar que tudo é espiritual. Né? E como é que foi? Isso você como pastor ali da Central de Itaboraí, né? Foi esse momento. E como é que foi para você ali conseguir decifrar ou conseguir entender esse momento que era uma doença psicológica, não necessariamente uma questão espiritual, né? Você falou sobre a questão da tristeza, né? Mas como é que ficava o seu coração de pastor, sabe? Imagino como deve ter sido difícil, né? Muitos anos na igreja, sempre no serviço, né? Você, naquele momento, o seu coração já não vibrava mais, né? Com aquilo que fez parte da sua vida por tantos anos. Né? É tudo regado a muita culpa, sabe? Muita culpa. Então, quando eu deixava um culto no meio e ia para casa, eu fazia assim desesperadamente, mas a culpa estava ali. Né? Caramba, eu deixei o culto na minha igreja para casa, estou sentindo isso, né? Tudo é muito culposo, né? A gente se sente culpado por aquilo ali. E essa sensação de você estar doente porque supostamente você não está lendo a Bíblia ou não está orando direito, porque eu não estava em pecado, eu sabia que eu não estava em pecado, né? Eu pecava os meus pecados normais, mas eu não estava em pecado, o pastor está em pecado. Não estava em pecado, eu sabia que não estava. Então eu me sentia culpado por estar sentindo aquilo. Poxa, eu não estou em pecado, mas estou sentindo isso, então isso já é o pecado. Né? Para mim já era uma situação, caramba. Crise, né? Eu estou longe de Deus, não estou orando direito, minha oração não está chegando. Mas aí tem um ponto, para mim pelo menos teve um ponto, e eu acho que foi o momento em que eu busquei ajuda. Assim, é uma contradição, né? Que foi o momento em que eu chutei o balde. Olha, eu tô doente mesmo, e quem quiser ficar comigo fica, quem não quiser, podem falar o que quiserem, agora eu tô doente. E foi a hora que eu meio que me livrei. E por outro lado, foi a hora que a coisa veio com força total também. Um colapso assim, muito violento, assim, de emocional, quando eu fui buscar ajuda. Porque aí foi a hora que eu disse para mim mesmo, cara, eu tô doente. Esse ponto, né, de reconhecer, né, não, eu tenho uma doença, eu entendo que realmente eu preciso de ajuda. Dentro da igreja ainda existe uma barreira muito grande. Existe. Muito grande para ter esse reconhecimento. Que orar. Eu realmente preciso de ajuda. E assim, é uma questão até de humildade, né? Se a gente parar para pensar, né? É um ato mesmo de humildade, mas não, eu preciso de ajuda. Eu não dou conta, né? Não sou eu sozinho, ou a minha espiritualidade, porque tem esse conflito, né, que o Daniel falou ali, né? A questão desse conflito do espiritual, né, com o emocional, com o mental e tal. Então ter esse reconhecimento realmente ele é muito importante. E é um negócio muito brutal. É muito impressionante. Até hoje eu penso nisso, me impressiono com a brutalidade da coisa na mente da gente que acontece, né? É um colapso assim muito 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 violento. Aí quando eu fui então buscar ajuda, isso foi como se eu tivesse aberto foi como se uma barragem tivesse estourado e a coisa veio com força total. Aí aquelas coisas, eu não conseguia sair do meu quarto, eu não conseguia parar de chorar, né? O tempo todo com lágrimas nos olhos, eu não conseguia falar, assim, uma coisa inteligente, assim, eu não conseguia ler uma frase e entender o que estava escrito. Um negócio muito, muito impressionante. Eu não conseguia... Eu mal levantava da cama. Assim, não saía. Mal escovar os dentes, tomar banho, essas coisas assim.
Mas você para. E nesse Você ponto, para, no você colapso tinha você começado para. já o tratamento ou não? Foi nesse momento que você começou a buscar ajuda? Então, foi um pouco... Foi quando eu busquei ajuda, esses sinais vieram assim, Mais fortes. Né? fortemente. Entendi. Porque, assim, antes dessa questão do tratamento aí, você acha que chegou a esse ponto, né? Como chegou a esse ponto, né? Sempre vivendo vida de igreja, né? O que você acha? Claro que a gente vai chegar aí no ponto sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, né? Mas o que você acha que nesse momento, assim, foi um dos fatores que te levaram a ter esse esgotamento, sabe? Que não... O serviço ele deixou de ser sustentável, né? Vamos dizer assim, ser possível, né? Porque a gente parte do princípio que se a gente chega nesse estágio de esgotamento, né? Porque vai além daquilo que a gente consegue viver, vamos dizer assim, né? Como é que você enxergou esse vendo hoje, né? Qual foi um dos primeiros gatilhos aí que levaram a isso? É importante falar disso porque a gente sabe que existem várias razões para uma pessoa ter um burnout, ter depressão, né? E eu cometi alguns erros nessa caminhada, entende? E no meu caso, a fonte... Tem algumas fontes assim, mais tradicionais, né? Algumas razões, né? E tem outras mais específicas, tem algumas razões que estão no livro, outras estão lá, eu uso um aplicativo para escrever, né, um editor de texto, estão lá com senha, né? Algumas são publicáveis, outras impublicáveis. O impublicável do Diário Pessoal está lá na caixa preta lá. Nome, CPF. Tá lá. Algumas coisas que eu controlava e outras não, né? O que eu controlava, que eu considero que eu cometi alguns erros. Eu trabalhei demais. Especialmente no Ministério Pastoral, né? Eu fazia muitas coisas, né? Claro que tem muita gente que trabalha demais, nunca vai ter problema com relação a isso. Mas isso aliado a outras coisas, né? Então, por exemplo, eu cumpria minhas responsabilidades e depois de algum tempo, eu via alguma coisa não funcionando na igreja, por exemplo, eu ia lá fazer. Sim. Então eu comecei a fazer muitas coisas. Abraçou o mundo. Tudo ao mesmo tempo, exatamente. E não conseguia, chegou um momento em que minha cabeça já não conseguia mais parar de pensar na igreja. No ministério, no que eu ia fazer, saía de férias, estava sentado lá na praia, estava pensando na programação da igreja, no planejamento do ano seguinte, aquelas coisas. O que para mim era muito natural, até começar a me adoecer. E aí eu fui fazendo muitas coisas, era muito prazeroso no início, até que de repente essa coisa, meio que a gente vai criando um monstro, né? De repente aquele negócio volta contra você e você não tem mais controle naquilo ali. E tem um ponto interessante e cruel nisso, é que ele funciona. Se você começar a trabalhar muito na sua igreja, isso vai funcionar. Entendeu? As pessoas vão te adorar por isso. A pessoa chega na igreja, você é o primeiro a chegar, já te encontra lá. Sai da igreja, você é o último a sair. A pessoa fez o trabalho pela metade, aí você foi lá, completou o trabalho dela, aí, puxa, que pastor abençoado. Que pastor, né? E isso... Cara, isso é óbvio que isso mexe com a autoestima da gente. Eu nunca fui uma pessoa assim, arrogante, orgulhosa, né? Vamos dizer assim. Mas você se sente útil. Você se sente uma bênção na vida muito ligado com isso a funciona. Nossa, eu tô servindo. Funciona. Eu tô servindo, então tá tudo certo. Esse lado aí também é assim, contraditório, né? Porque a gente acha que está servindo a Deus fazendo isso, né? Então eu também achava, e a coisa funciona, as pessoas vão gostando de você, as pessoas vão chegando à igreja, a pessoa chega na igreja, você está lá e tá visitando, né? Tá fazendo tudo, e a igreja vai crescendo e você vai vendo até que no momento isso cobra o preço. São tantas questões envolvidas, né? Você falou sobre o trabalhar, mas tem gente que trabalha muito e não tem assim uma burnout, mas
Para quem está envolvido no ministério, especificamente o pastor é diferente, porque foi como você falou. O pastor ele sai do ambiente da igreja, mas ele não deixa de ele ainda tá na igreja, ainda tá. Porque alguém vai te ligar. Sim. Poxa, pastor, assim, assado, sabe? E a cabeça do pastor, ela não desliga. Sim, 24 horas, né? Entende? Né? Então, chega a ser... não sei se é a palavra, né? Mas chega a ser um pouco cruel quando a gente não consegue lidar com isso de forma saudável. Sim. Né? Porque aí entra muito na visão, né? Na nossa cosmovisão de teologia, que a gente entende do papel do pastor, do papel da igreja, Sim, dos membros, né? E tudo mais. Porque a gente está falando aí pros nossos ouvintes, né? E, pô, mas como assim, pastor? Pô, o pastor tá se cansando do chamado. Pastor com E, depressão. gente, isso é muito... Não, o pastor como assim o pastor tá se cansando do serviço pastoral? Para algumas pessoas não conseguem assimilar isso, né? Que é um corpo. Que antes de ser pastor, você é ovelha. Sim. Entende? As pessoas não conseguem assimilar isso. E é por isso que essa carga pro pastor é uma carga muito, muito maior do que para os outros líderes, vamos dizer assim. E as coisas vão dando, né? E aí, como a Gladys falou, aí entra o espiritual. Pô, pastor é uma bênção. Pastor primeiro. Não, meu pastor Daniel. Você tem que conhecer meu pastor Daniel, rapaz. Ele é modelo, referência. É exemplo. Exemplo. Ele é exemplo, é verdade. Deixa furo, né? Nada. Nunca. Então, não era uma coisa, como a Gladys falou, não era uma coisa arrogante, nem uma coisa assim, visível, né? O visível era o serviço a Deus e às pessoas, né? E isso foi um erro, eu reconheço que foi um erro, né? E a outra questão, que é mais comum às pessoas, apesar das pessoas, acho que a maioria achar que não é para mim, que não acontece comigo, mas é uma preocupação exagerada com a opinião dos outros. Ah, sim. Você querer agradar as pessoas, e às vezes as pessoas importantes, né? Então hoje eu olho para trás e vi como que eu construí uma parte da minha vida meio que querendo, né, ir ali abarcando todo mundo. Não, fica aqui, não, eu dou um jeitinho aqui, eu mudo um pouquinho para você e tal. E de repente, essa é uma outra coisa muito, muito impressionante também, você se dá conta e em um determinado momento da vida e fazer aquelas perguntas, né? Quem sou eu? Né? A gente vê isso nos filmes e fica pensando, cara, isso aí é história de filme. Rapaz, você se fazer essa pergunta, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Né? Se fazer essa pergunta é um negócio também que marca a gente, porque chega no momento em que eu percebi que eu fui construindo um pouco a minha vida com a opinião de tanta gente, que de repente... Desconfigura, né? Afinal, nesse meio aqui, afinal, o que eu quero, né? Quem sou eu, né? Então, isso também é um problema. Até hoje é um pouco, porque eu tenho que me esforçar para não fazer. Sim. E quando eu consigo fazer, algumas pessoas ainda estranham, né? Você tá diferente, cara. Tô diferente. Que bom, né? Mas essa coisa da igreja era tão forte para mim. Eu falei que na minha infância eu morava na igreja, né? Sim. A casa pastoral era atrás da igreja, mas era um prédio só. E também tinha escola, e tinha igreja. Quando a gente era criança, tudo era uma festa, aquilo era muito legal, né? E ao longo da vida, a minha vida foi muito igreja. Tinha dois aspectos importantes. Um que era muito público, tudo que eu fazia era público, tinha sempre muita gente vendo. E o outro aspecto é que os meus amigos, a maioria era da igreja. Esse também eu considero que foi um equívoco, era para eu ter aberto mais as coisas, né? Então os meus amigos eram da igreja. Eu lembro que eu tinha um amigo, eu falava para ele, fulano, cara, não se converte não, porque você é meu amigo de fora da igreja, cara. Se você se converter, eu vou ter que arranjar outro. Eu só tinha um amigo, não crente. Eu brincava com ele. Tomara que ele tenha se convertido, não tem mais contato. Aí, eu não tinha amigos fora da igreja, cara. Uma vida social... Eu me dei conta disso. Fechada, né? O que também é muito comum, né? É comum. Assim, quem cresce, né, nesse ambiente de igreja, porque existe essa falsa sensação, né, de que não, aqui é um ambiente seguro.
né? Aqui que realmente a gente tem que socializar, cuidado com os amigos, a gente, né, sempre cresceu ouvindo isso, as boas amizades. E a roda dos escarnecedores. Escarnecedores e tal. Mas eu sempre tinha esse comigo, peraí, mas não é lá que eu tenho que, né, que fazer a diferença, né? Não tem que fazer amigos. Sim. Né? Esse conflito ainda, né, em alguns contextos de igreja, continua sendo bem forte. Mas era muito forte isso, essa coisa de... Aí tem aquele resultado, né? Você se encontra com os amigos da igreja, aí você vai falar do culto, você vai falar da igreja, vai falar do pastor, vai falar da Bíblia, né? E tem hora que você precisa mudar o assunto, como toda mente, né? Mudar o disco. Você tem que mudar um pouco. Exatamente. Tem que mudar. Como isso é muito comum, né, cara? Tô ouvindo o pastor falando aqui, né? Tá contando os seus, né? Quantos amigos? Quantos amigos? Tá ali, ó, só. Quantos amigos eu tenho? Com isso. E assim, diferentemente, né? Tem aqui o filho do pastor, ou ele tende a ser um líder, né? O pastor, ou ele toma aversão à igreja por conta disso, né? E assim, a gente vai ver, são muitos e muitos exemplos. A gente pode pontuar aí o que tá certo, o que tá errado, mas enfim, isso é muito comum, isso é ponto comum entre a gente, né? Mas como aquilo que era para ser bênção, né? De certa forma adoece a gente. É isso que me entristece, sabe? Quando a gente é chamado para viver ali a comunidade, a família de Deus, né? E a gente não consegue enxergar isso, como isso adoece a gente. Não é como aquilo que, quando Paulo fala lá da igreja de Coríntios, né? A reunião de vocês faz mal, cara. Vocês estão se reunindo aí, né? Por causa do corpo, não. Entende? Isso é muito ruim, né? Quando as nossas reuniões, né? A nossa vida, a nossa convivência, ela faz mal pra gente. Aí então fala, conseguiu, né? Pontuar aí um dos motivos que te levaram a isso. E nessa transição aí para buscar tratamento, né? Como é que foi? Porque, como a Glaze falou, né? Tinha que ter humildade, né? De você reconhecer, de cara... E conversar com a igreja, não, né? Como passar isso para a igreja. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil, porque é o pastor. Ok, sei lá, o líder de louvor, o tecladista, cara. Tecladista, não tem como não ter. Então, quem é que vai lá aconselhar o tecladista? O pastor. Ó, estamos aqui, né? E quando é o pastor que precisa de auxílio? Geralmente é o baterista que fica assim. Que não é músico, né? Quer ser músico e fica nessa crise, né? Fica batendo bateria, né? Fica batendo, né? Então, a igreja que eu pastoreava era a Central de Itaboraí, né? Congregacional Central de Itaboraí. Ela foi muito, muito cuidadosa comigo, sabe? Benção. As pessoas foram muito compreensivas. Eu tinha uma suspeita, depois se confirmou, né? De que eu tinha uma parcela de culpa, né? Nesse processo todo. Não era necessariamente uma coisa gerada pela igreja ali. A igreja era ótima, não tinha, assim, confusão. Não é, até hoje não é uma igreja, né? E ela me deu o tempo que eu precisava. Eu comecei a pegar, a sair, né? Para descansar. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depois chegou em 2014 ou 15, se não me engano. Ela me deu 1 ano. Tinha um pastor que ia ajudar lá. Mas por várias razões, eu não suportei aquilo. Sabe? Aí quando chegou em 2016, eu deixei o pastorado da igreja, deixei o pastorado mesmo, pastoreando igreja nenhuma. Então, nesse momento, ela foi muito, muito compreensiva. Me ajudou bastante. E as pessoas estavam muito, muito preocupadas comigo e tudo, as pessoas da igreja. Esse cuidado da igreja foi bem bacana. A estrutura assim, denominacional já é uma outra coisa. Você fica meio numa estrutura de igrejas assim, que são quase uma federação de igrejas. Você fica meio perdido, assim, né? Com relação
apoio, mas os pastores que me conheciam, tinha uns amigos, tenho, né, uns amigos pastores, a gente regula mais ou menos mesmo tempo de ministério, mesma idade, os amigos me ajudaram bastante. E quando eu fui buscar o tratamento, eu queria duas coisas. A princípio eu não conseguia as duas, né? Primeiro, eu não queria um terapeuta evangélico, nem cristão. Nem evangélico nem cristão. E também não queria alguém que fosse do meu relacionamento. Não queria alguém que fosse ali Parcial, da minha né? cidade, né? Você é neutro ali. Exatamente. Por várias razões. Primeiro que dali da cidade, conhecer minha família seria muito fácil, né? Então eu saberia quem eu era, quem meu pai era, minha mãe, minha família, o que nós fazíamos e tal. E não queria um terapeuta cristão, e isso vai dar, assim, discussão, né? Mas era uma questão particular, né? Corte bom ainda. Não tem problema. Naquele momento, até tive depois, mas naquele momento, porque havia um clima, assim, dos meus amigos e da família, né? Vamos ajudar Aniel a voltar a pastorear. Sim. Entendeu? Vamos curar, ajudar ele a ser curado, para que ele volte a pastorear. E eu sabia que a questão não era essa. Não era apenas essa, tinha mais coisa. E essas outras coisas que estão lá naquele aplicativo lá, essas outras coisas, questões, né? Questões, né? Da vida, né? Essas outras questões precisavam ser tratadas. E eu sabia que qualquer pessoa ali do meu relacionamento que cuidasse de mim ia tentar me fazer voltar ao pastorado, que eles entendiam que seria a expressão máxima da cura, né? E eu sabia que não era só isso. Então eu queria alguém que não me conhecesse. A princípio era um pastor, e depois eu fui procurar outros terapeutas que eram pessoas completamente desconhecidas, fora do meu relacionamento. Eu queria que eles olhassem. Claro que o terapeuta é treinado para te olhar, né, assim, de maneira isenta. Sim. Né? Mas se me conhecesse minha família, conhecesse a igreja, conhecesse todo mundo, né? Isso é mais difícil. Talvez ele não conseguisse, né? Isso é mais difícil. Então eu queria, quem é esse cara? É o Daniel, chegou aqui, né? Aí vai começar uma história. Aí eu não queria. Então o tratamento começa aí, começa com indo ao psicólogo. E aí um mês depois, esse pastor, o psicólogo, né? Excelente pessoa, me disse que eu teria que tomar remédio. Aí foi outro baque, um choque. Chorei a beça naquele dia. Não é possível eu precisar tomar remédio, né? Porque aquela coisa de tomar remédio é um negócio assustador, né? Então eu vou ter que caminhar para o psiquiatra para tomar remédio. Aí a partir de julho, agosto de 2013, comecei a tomar remédio. Tomei remédio até 2020. E como é que foi antes desse remédio, né? Como é que foi ouvir, né, o profissional? Porque assim, eu entendo que você estava tentando, você já tinha essas questões já no coração, não sei se você já tinha definido ali, não, está acontecendo por causa disso, ou não, o psicólogo deu um outro viés, fez você olhar de uma forma diferente para algumas outras questões. Como é que foi esse primeiro contato com o profissional ali? Então, eu tinha esperança de que ele conseguisse enxergar que eu realmente tinha um problema leve, né? Que era de fácil solução, que ia levar alguns meses ali fazendo a terapia, e eu ia precisar só de acompanhamento. Acredito que ele tenha percebido que o problema era mais profundo. Então, o que ele faz naquele momento que você está na crise? Você não está dormindo. Aliás, a insônia é uma outra coisa cruel, né? Você não dorme. Insônia. Você não dorme sem sono. Você não dorme porque não tem sono. Uma coisa é você não conseguir dormir com sono, outra coisa é você não ter sono. Não tinha sono. Você quer dormir? Isso afeta a cognição, né? O pensamento. Você não consegue. Tudo, né? Tudo. Não dormia. Ansioso, tremendo, triste,
né? Não quer sair de casa. Aí, naquele momento, ele percebeu que eu precisava de alguma medicação para, pelo menos, controlar as coisas, para, a partir daí, começar a fazer alguma coisa, né? Físico, acredito que foi né? isso. E tentar, ao menos, acalmar o físico, né? Porque o seu corpo precisa de descanso Sim, para sim, conseguir tratar a mente, né? Sim. E aí acontece, você começa a tomar medicação que te dá aquela acalmada, né? É uma outra coisa também que, apesar de ser pastor há tanto tempo e ajudar a cuidar de tanta gente, eu não sabia. Porque para mim o remédio para depressão ia me botar para cima. E é justamente o contrário. A ansiedade elevadíssima, aquele fervilhão de coisa, você toma um remédio para te dar aquela acalmada para você conseguir seguir com a vida. Foi isso que ele fez. Aí depois, tomando o remédio, aí eu continuei a terapia. Ao longo desses anos, foram 8 anos, fui mudando, às vezes muda de psicólogo, às vezes muda o terapeuta, e assim você vai seguindo. Aí começa a tomar remédio, muda de psiquiatra, aí tira aqueles remédios, começa outro remédio, é um baque também, porque é para você terminar o outro. Aí dor de cabeça, aquela sensação toda horrorosa, aí você começa a tomar outros remédios, mas o tempo todo eu entendia que eu precisava tomar os remédios e ir à terapia. Eu era um bom paciente. Eu ia à terapia, estava na terapia, tomava os remédios. O que eu fazia de exagero era tomar o remédio para dormir. Porque como eu não queria viver, eu tomava o remédio para dormir. E botava outros remédios já embaixo do travesseiro. Porque quando eu acordava, tomava remédio e dormia de novo. Então eu dormia muito. Tomava remédio para dormir. Só para poder se situar aqui na linha do tempo. Falou que o pastoreio mesmo se parou foi em 2016. 16. Então, nesse período, você ainda estava pastoreando? Por 3 anos, depois de começar a terapia, eu pastoreei. Desses 3 anos, eu pastoreei mesmo, acho que 1 ano e meio que eu estava presente na igreja. O restante tudo... Umas férias, assim, né? Engraçado que, assim, quem nunca passou por essas questões, né? Você, fez tratamento durante 3 anos, pastoreou. Quando você pensa num tratamento, né? Não, vai tomar... vai fazer uns 10 consultas, tomar uns 3 remédios e vida que segue. Mas você vê o quão complexo é a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. De fato, né? Essas questões que estão à tona, né, na nossa vida. E tem umas fases, né? Quando eu falo que eu levei 8 anos nessa luta, as pessoas se assustam um pouco, porque elas realmente esperam que vá ser como um tratamento de um braço quebrado, né? Você vai tomar remédio e tal. 2 meses, 3 meses, varia de pessoa para pessoa, né? Mas eu parei de tomar remédio depois de 8 anos que eu tinha começado a tomar a medicação. Foi diminuindo, né? Depois nos últimos anos. E hoje eu não tomo mais remédio nenhum. Não tomo mais remédio nenhum. O que eu percebo é assim, que eu tenho que ter mais cuidado com essas questões, né? Então, eu tenho que cuidar melhor da saúde emocional, do descanso. Eu tenho que ficar mais atento aos sinais. É meio assim, tem dia que a coisa está ali debaixo da sua cama. Você acorda de manhã, tem que dar um chute nela e seguir a vida. Tem os gatilhos. Tem os gatilhos que eu sei para mim, os mais sensíveis eu reconheço. Então, quando tá para acontecer, eu já... Nem sempre eu consigo, né? Mas normalmente eu já dou uma ajeitada nas coisas, para me esquivar daquilo ali, para sair. E isso também tem a ver com esse aprendizado que vem dessa situação toda, de você ter que desagradar pessoas às vezes, né? Também, né? Não é só isso, mas... Sim, não posso ir... Mas é complicado, né? Assim, eu tô falando com essa visão do Ministério Pastoral, mas é complicado você ali querer desagradar as pessoas, né? Porque você... Eu acho que entender isso também é importante, né? O pastoreio, ele não vem só de fazer aquilo que é bom, né? Mas é de chamar atenção, né? Ou de formas negativas
for necessário, né? Dizer um não. Descanso, né? Eu tava falando, eu sempre lembro do tempo de Elias com Deus, né? Depois lá e tal, com os profetas de Baal, nossa, vitória e tal. Aquele. Aí Elias vai, mas Deus, sou o único problema. Não come e dorme. Isso aí. Você não tá pensando direito. Você não tá pensando Muito direito. bom! Come e dorme. É sensacional. Muito bom, gostei desse. Então, você vê a importância realmente do descanso, de se Sim, alimentar sim, bem, sim. de cuidar bem de Deus. Tava falando aí, eu tava lembrando disso. E veio o ciclismo nesse tempo aí. Foi mais ou menos quando? Na Foi terapia, em 2014 eu comecei a pedalar. E aí tem toda esse ambiente também de amizade, né? De fazer amigos, né? E a atividade física, né? Que foi importantíssima. Então todos eles falam isso, né? Da atividade física ser importante e tal. Todo mundo sabe disso. Eu lia bastante. Lia os livros de Eugene Peterson, né? Não consigo me consolar. Eu, um leitor de Eugene Peterson, passar por essas situações. Agora eu tô lendo tudo de novo e pensando, pô, aqui, ó, falei aqui, tá vendo? Bem que eu sabia. Bem que eu sabia. Aí, pedalar, né? Sair para pedalar, tem toda essa... de manhã, ar fresco, né? Fazer uma atividade física para o corpo já é bom para a mente também, excelente. E fazer muitos amigos, né? Fazer amizade, assim, de gente diferente, gente da igreja, gente fora da igreja. E isso tudo cria um ambiente, assim, muito bacana, né? Aí eu comecei, assim, em 2014, por nada mesmo, vi um anúncio da bicicleta, assim, vou comprar bicicleta. Aí comecei, não parei mais. Você já gostava de pedalar? Não, eu gostava de jogar bola. Meu negócio era futebol. Pedalar só mesmo lá quando era criança, bicicletinha. Aí de repente comecei e não parei mais, aí tô até hoje pedalando. Bom que lá na igreja tem um campinho lá, bom, né, pra jogar bola, né? Aonde? Lá na... Rapaz, você sabe que o pessoal transformou o campo de bola no campo de vôlei, numa quadra de vôlei? Começou assim. Não, então. Vai perder menos bolas. Porque jogava de bola no mato, não tá no gibi. Cara, então, pra nós foi uma surpresa, né? Começou o projeto de futebol e vôlei. O futebol foi minguando, agora ficou só vôlei. Muita gente no futebol e poucos no vôlei. De repente... Houve uma conversão ali, né? Muita gente agora tá... Duas vezes por semana. A turma tá lá jogando... Naquele grama de lá é muito bom. Jogando vôlei. Você estava falando sobre o Eugene Peterson, né? E como é que fica, durante esse tratamento, né? A espiritualidade, né? Porque como é que era, assim, voltar de uma consulta do remédio e você tá ali e buscar, Senhor... por que eu tô falando isso? Porque para muita gente é muito complexo. Teve até uma polêmica aí, por esses dias aí, sobre... um pastor falou que a Bíblia é suficiente para problemas psicológicos, e um outro pastor falou, não, Deus capacitou pessoas para, assim como trata da saúde física, tratar da saúde mental, né? Então, há ainda esse debate muito forte dentro do evangelicalismo brasileiro, né? Como é que era isso? Assim, voltar de um tratamento e, Senhor, muito obrigado, né? Ou era para ser, não, tranquilo. Conseguia enxergar isso como providência de Deus mesmo. E isso, para mim, espiritualidade foi ok, né? E principalmente por ser pastor também, né? Eu consegui enxergar isso como uma providência de Deus para minha vida. Mas durante um bom tempo desse período, eu confiava só na misericórdia de Deus por mim. Era mais ou menos assim, Senhor, eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou fazendo nada, eu não estou servindo, não estou fazendo nada na igreja, estou lá só no banco, não estou fazendo nada. Eu só tinha um fiozinho que me ligava à graça de Deus, pela minha vida, entende? Porque eu não tinha, em muitos momentos, eu não tinha condição de ler a Bíblia, de fazer a minha oração.
Então eu pensava um pouco assim, quando eu conseguia pensar, eu pensava, puxa, a Bíblia diz que Deus é um Deus de toda graça e misericórdia, então nesse momento eu estou mais para aquele... eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, do que, Senhor, eu estou orando aqui, eu estou lendo a minha Bíblia, eu estou servindo, então me recompensa aí com teu cuidado, entendeu? Foi um momento em que eu não tinha nada para oferecer para Deus, entendeu? Então, confesso aqui o meu pecado, eu não orava, cara, eu não lia a Bíblia, eu não fazia nada. Por muito tempo foi assim, que eu não conseguia fazer. Eu não conseguia, mas também eu não conseguia ler um outro livro, eu não conseguia ler nada. Era geral, era geral. Vida, né? Pra vida. Eu não conseguia me concentrar, então não conseguia orar, não conseguia ler. Era 100% o momento de Deus olhar para mim, não, agora... Come e dorme, come e dorme. É o come e dorme. É o come e dorme. A prática literal ali, 100% o Espírito Santo intercede por nós. Exatamente. É isso aí. Eu não consigo, mas é o Senhor. É isso aí. É a graça que basta, né? Eu não tinha nada para oferecer para Deus, eu não tinha... como estou dizendo, nem oração, nem ler. Era totalmente... Ali eu era totalmente dependente. Ainda somos, né? Ainda sou, né? Mas ali eu não tinha nada. E é interessante isso, porque foi o primeiro momento da minha vida em que eu não estava fazendo nada. Né? Nascido na igreja, né? Nasceu, já está fazendo alguma coisa, né? União de criança, não sei o quê. Sempre trabalhando. Sempre. Foi o momento da minha vida em que eu não estava fazendo nada. Nada mesmo. E a gente cai muito nesse erro, né? Se nós formos sinceros com nós mesmos, né? A gente cai nesse erro, principalmente quem sempre esteve muito envolvido, né, na liderança, nos ministérios e tal. Porque, assim, a gente sabe que nós dependemos da graça de Deus, nós não merecemos absolutamente nada. Mas lá no fundo, Sim. a gente quer merecer algo por estar fazendo. Sim. Aquele Foi como, ativismo, ele né? foi como ele, assim, foi perfeito isso que ele falou. Eu não estou fazendo nada para alcançar a sua misericórdia. Parece uma contradição, mas Exatamente. é exatamente assim que a gente se sente. Como assim? Eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada para merecer a sua misericórdia. A gente tem essa sensação, né? Puxa, eu estou trabalhando tanto para o Senhor, né? Eu estou orando, eu leio minha Bíblia, eu faço minha hora tranquila. No íntimo, no íntimo, claro, tem alguém que consegue, mas no íntimo, eu acho que uma boa parte das pessoas tem essa sensação de que, puxa, eu estou fazendo tanto, eu mereço uma bênção do Senhor, né? Naquele momento, eu não tinha condição de fazer isso. E eu não fazia mesmo. Então, não tinha serviço. Era só graça, né? Aquilo ali, o que Deus cuidou de mim foi... Tanto que quando, né, passando por dificuldade, por um momento de luta, sofrimento e tal, mas como, né? Se eu estou servindo, que eu... Sim. Por que isso está acontecendo comigo? Se eu estava trabalhando tanto, sendo ali, ó, servindo a igreja, né, abençoando os irmãos. E isso aí vem, assim, desde quando a gente é criança, né? Porque os nossos pais... a gente é a questão do mérito, né? Se você, por exemplo, vou ouvir muito, você vai ganhar isso aqui se você passar na escola. Então, sempre foi esse incentivo. Para eu ter, eu tenho que merecer por conta disso aqui. A gente acaba levando isso para Deus. Exatamente. Tem um ponto ali de saúde nesse negócio, né? É difícil, né? A gente encontrar esse pontinho, né? Sim. Mas tem esse momento, né? Como aconteceu com Elias, em que você, por muitas razões, você fica ali desprovido, né? Você está ali, é só o pobre necessitado mesmo. Né? Você não tem o que apresentar, né? Eu não tinha o que apresentar para Deus naqueles momentos. E o bacana é que, assim, esse momento chega e tudo bem. Não é algo que, assim, igual você está falando, não é questão de pecado. Uhum. Não é questão disso. Chegou e tranquilo. Come e dorme. Não tem né, algo assim, meu Deus do céu, é agora. Não, é uma fase. Deus é bom, né? Tem uns anos para servir ainda, né? Tem alguns anos ainda. Deus é muito bom, né? E fala então pra gente, depois aí, no tratamento, né?
um dos escapes, né, que o profissional te orientou é o exercício físico, né? E como é que foi aí esse período já de tratamento, né? Quando você percebeu que as coisas estavam começando a melhorar, sabe? O coração estava menos apertado, você conseguia ver as cores da vida, não estava mais tudo em preto e branco, tudo em cinza. Acho que de que momento aí? Foi depois de quanto tempo de tratamento? Como é que foi esse desmame aí dos remédios e tal? Junto com essa pergunta, como é que ficou a relação com a música nesse período? Então, a música foi praticamente parado também. Foi um período bem infrutífero, assim, em relação à música. O tratamento, ele, para mim, percebo que para muita gente, ele é muito inconstante, né? Tem época que a gente está indo mais à terapia, tem época que a gente está tomando remédio direitinho, tem época que a gente não quer tomar remédio, tem época que... Eu fui mais ou menos constante. Mas tinha dia que eu não queria ir à terapia. Tinha dia que era ótimo, era excelente, né? Alguns anos foram mais difíceis. Outros anos o tratamento foi mais tranquilo. Então, esse período todo foi muito, muito inconstante. A minha esposa Rejane, que ficava me acompanhando, e quando ficava bom, ela pensava que ia caminhar, a coisa vai resolver, daqui a pouco... Aí, muito inconstante. Por várias razões, né? Quando, em 2018, acho que 2018, né? Que eu comecei a fazer um outro tratamento, né? Com uma profissional. E eu percebo que a partir dali, eu comecei a dar uma melhorada em 2018 e percebo que em 2019 foi o ano em que eu comecei a ver uma luz. Você perceber que a coisa ia começar a melhorar de maneira definitiva. Nesse período eu já estava praticando atividade física, né, de maneira muito constante, me faz um bem tremendo. E foi nesse período que eu comecei a escrever o livro, que na verdade era um site, era um blog, que eu escrevia. Então tinha 2 momentos de escrita, né? Era a escrita numa espécie de diário pessoal, eu ia colocando lá algumas coisas assim muito emocionais, né? Ia colocando lá. E fui escrevendo no blog, como em capítulos, essa história. Fui registrando, né? Quando E o blog ainda está ativo, não está? Não, o blog, esse blog onde eu escrevi os capítulos, não está ativo mais não. E o outro blog que tem os textos, que está aqui no livro, eu desativei mês passado. Meu pai divulga esse blog. Caramba, vou ativar de novo. É um blog com nome difícil, porque tem um negócio lá do aplicativo, que é linkado com uma plataforma de blog. Aí você escreve no aplicativo e vai para o blog. Vou ativar de novo. Mas tem umas coisas lá meio... Tem umas coisas lá, mas é legal. Aí eu fui escrevendo os capítulos no blog. Aí quando ela viu, eu mostrei para ela me incentivou a escrever o livro, a publicar aquelas coisas. Aí eu peguei aquele texto todo, ajeitei, né? Revisei, né? Escrevi mais alguns capítulos, fiz o livro, convidei o Gerson, o Marinaldo, a doutora Luciana mesmo fez o pós-fácil, e ficou o livro. Esse momento da escrita do livro, em 2018, eu publiquei o livro em 2019, mas já vinha escrevendo desde 2018. Eu acho que foi um momento assim de melhora mais substancial. Essa coisa de ter escrito, de escrever, eu sempre escrevi durante todo o tempo, mas escrever assim de maneira mais objetiva, com o objetivo assim de repartir essa história, foi muito bacana. E aí eu escrevi, a gente lançou o livro, aí retornou a coisa da música de uma maneira assim, para mim nova realmente. Por quê? Olha aí. Rapaz. Esse aí. Porque aí eu reuni uns amigos
para fazer aquela coisa que você nunca faz porque fica preocupado com a opinião das pessoas, né? E você sendo pastor, né? Como é que vai ser e tal. Reuni alguns amigos, dentre eles o Raul, né? O Raul. E a gente lançou o livro e a gente fez um show. A gente reuniu a banda, que a banda acabou virando... O tema do show era a arte de sorrir, né? Com toda essa temática de gente com depressão, gente precisando de um novo ânimo, né? A gente escolheu algumas músicas, apesar de ser um show instrumental, tinha uma ou duas músicas cantadas, mas as músicas todas falando um pouco dessa temática, né? Aí a gente fez um show instrumental com músicas do Clube da Esquina, e uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer a vida toda. E esse é um dos lados, se é que a depressão tem um lado bom, um lado legal é que você fica meio maluco, você fica meio corajoso, entendeu? Você perde um pouco aquelas travas, entendeu? O que fulano vai pensar, o que não sei o que. Aí você dá um chute naquele negócio e faz a coisa pensando assim, cara, se alguém falar alguma coisa, eu falo assim, cara, eu tô com depressão. Aí você faz o negócio, entendeu? Muito bom. Mas você que fez, mas a culpa é dela. A culpa é dela. Tem um álibi, né? Você tem que falar com ela, entendeu? Você fica meio corajoso, né? Aí eu fiz a apresentação, foi muito legal, lançamos o livro. Aí depois a banda começou a tocar em outros lugares, a gente começou a ser convidado. Aí a gente está ainda hoje... A banda ainda existe, mas a gente está tocando pouco. A gente toca música instrumental. Esse retorno da música também foi legal porque me deu essa prática de tocar mesmo outras coisas assim publicamente que eu sempre toquei. Sempre toquei no recôndito, né? Sempre toquei essas coisas. Sempre ouvi, né? Clube da Esquina, MPB, essas coisas que a gente sempre ouve que não tem problema nenhum de ouvir. Sim. A questão era fazer isso publicamente. A gente fez então o livro, o show, né, a banda, voltar a dar aula. Isso tudo foi sendo construído assim de 2019 para frente. Aí eu fui tomando coragem, repensando essa coisa do ministério pastoral também. Será que não está na hora de eu voltar e tudo? Aí eu fui construindo esses... não é uma coisa muito certinha, né? Mas de certa forma eu fui construindo um pouco esse caminho, né? Ou esse novo caminho para voltar a pastorear, mas assim, já tomando certos cuidados, voltar a dar aula, mas também tomando certos cuidados, voltar a essa vida um pouco pública, né? Mas tomando alguns cuidados. Então, para mim, é uma nova caminhada, né? Assim, tanto da música quanto do ministério pastoral. Então, isso foi sendo construído a partir de 2019, que essa coisa foi retornando. É interessante, você falou que, no caso, escrever o livro, né, foi uma... escrever o livro foi um período, né, de que a coisa começou a andar. Acho que até essa sensação assim, não, de voltar a produzir. Né? Eu tô voltando ser útil, a ser útil, porque tem essa estagnação que, ok, porque foi o tempo realmente importante para se cuidar, para se permitir, né? Se permitir ser tratado, ser cuidado. Né? E esse sinal, né, de começar, não, agora eu tô produzindo, eu acho que deve dar um encorajamento, né? Fortalece muito mais nesse processo, anima, né? Você consegue ter uma luz no fim do túnel. Eu imagino que durante o tratamento não tinha essa projeção, né? Sabe o que acontece? Uma coisa muito também cruel nessa coisa da depressão é você se sentir inútil. E aí as pessoas pensam assim, bom, a pessoa tem que sair de casa, ela tem que sair da cama, vai fazer não sei o quê, reage, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai não sei aonde, vai... Principalmente quando é uma pessoa sempre refletiva, né? Desde pequeno, né? Também, especialmente. Mas aí tem um aspecto desse sair que é muito difícil, porque uma coisa é você se sentir inútil
quando lá fora há coisas úteis. Uhum. Outra coisa é você se sentir inútil quando todo o restante também o é. Por que a pessoa não sai da cama dela e vai lá fora? Porque lá fora não tem nada útil. Não tem nada que ela queira fazer. Não tem nada atraindo a pessoa. Então ela não sai do quarto. Não é só porque ela está cansada ou está desanimada. Ela não sai do quarto porque ela acha que lá fora não tem nada. Vale a pena para ela. Não vale a pena. Entendeu? Então, é difícil compreender isso, mas é assim. Sim. Então, quando as coisas começam a retornar, eu começo a ter esse vislumbre. Entendeu? Eu posso ser inútil, mas escrever é útil, né? Pastorear é útil, tocar é útil. Então, eu começo a ir, mesmo me sentindo inútil. Uhum. Depois isso começa a embolar tudo junto, aí eu começo a, poxa, peraí, eu estou fazendo uma coisa relevante aqui. Né? Isso tudo vai ajudando. Então, essa é uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem, e é difícil mesmo, não culpo as pessoas, é realmente difícil. Como é que um pastor acha que a vida é inútil? Eu não sei, eu sei que eu achava que era inútil. Entendeu? Então eu não saio de casa, para quê? Eu vou lá fazer o quê? Não tem nada lá para mim. Entendeu? E isso é muito, muito difícil de quebrar. Parece que a coisa vai sendo quebrada assim, né? Ela vai ali, daqui a pouco vai crescendo e vai formando uma coisa útil, né? Como você falou aí, para ir retornando. E eu imagino a pressão também, né? Deve ter sido nesse processo, né? Ter sido bem grande. Hoje eu tô meio desastrada. Tira esses copos aqui perto de mim. Mas eu imagino que a pressão também, né? Tanto interna quanto externa mesmo, não? Não digo nem tanto da sua igreja, como você falou, foi uma igreja que, graças a Deus, né, os irmãos entenderam, apoiaram, mas por ser, né, uma pessoa pública, ali principalmente ali na cidade de Itaboraí, da pressão, porque, tipo assim, não, é uma família de pastores, né? Tem o pastor, filho do pastor Daniel Lima, né? Tipo, o irmão... Né? Tipo assim, o pastor Deisiel Lima e tal, que ainda por cima são gêmeos, né? Então as pessoas não confundir muito. Peraí, como assim, pastor? Peraí, mas ele não tá em depressão, mas ele tá pregando e tal. Imagino que deva ter tido essas confusões aí. E a pressão, né? Então, a pressão, para mim, não houve uma pressão assim oficial. Ela foi muito, assim, no bom sentido, sorrateiro. Não sei se sorrateiro existe no bom sentido. Ela foi ali, as pessoas agindo ali, por aqui, eu no meio, às vezes vendo aquilo acontecer, né? Não, mas peraí, eu vou a tal lugar. Mas quem falou isso aí? Foi fulano que... Meio coisa armada, sabe? Vamos criar uma armadilha para ele, entendeu? Umas coisas assim que foram acontecendo. Então, essa foi uma das razões porque eu queria um terapeuta neutro. Sim. Porque a pressão toda era para eu voltar a pastorear. Sim. E eu sabia, né, que havia questões com relação ao ministério pastoral, mas havia questões minhas que precisavam ser cuidadas. Eu não queria passar por cima daquilo, né? Mesmo naquele momento, eu consegui ter um pouco dessa lucidez, né? Peraí, não é só o ministério pastoral. Então, até por isso, eu não culpo a igreja, assim, pelo que aconteceu, né? Aconteceu, mas havia questões minhas também que, se eu tivesse resolvido antes, ou se eu não tivesse deixado aquilo criar raízes, talvez eu não tivesse passado pela depressão, pelo burnout, mas havia. Então, essa pressão toda, eu tive que dar uma rasteira nela, porque eu precisava cuidar dessas coisas. Se eu tivesse voltado naquela pressão, essas coisas ainda estariam comigo. Ainda estão, de certa forma. Mas hoje eu já tenho um pouco mais de conhecimento. Aliás, essa é uma outra coisa importantíssima que os terapeutas falam, né, do autoconhecimento. Sim. Né? De você não só se conhecer, mas também agir de maneira coerente com o que você sabe sobre você. Né? Então isso me ajudou muito. Tem dias que eu ainda não sei quem eu sou direito, mas o que eu sei... Todos nós temos esse dilema.
De tudo que eu sei, né? Isso que eu sei. Eu consigo caminhar, assim, acho que melhor do que quem eu era, do jeito que era antes, né? Tem os momentos que eu falei, né? Eu ainda tenho que, de vez em quando, dar um chute nessa coisa, para para que ela não tome caminho de novo. Mas eu acho que eu fui bem em dar um chute na pressão. Acho que eu consegui. Tanto é que eu passei 5 anos, parece que não, né? Olhando para minha vida, caramba, eu passei 5 anos sem pastorear uma igreja. Né? Passou assim, rapidamente. Eu consegui passar 5 anos sem pastorear. Né? Então as pessoas, algumas você tem que mesmo que dizer não, outras você tem que evitar, outras são pessoas que já estão ali para somar, e outras são pessoas assim, tentam ajudar, mas ingenuamente assim, acabam atrapalhando um pouco. Mas de maneira geral, eu fui muito ajudado pelas pessoas, sabe? Sim. Eu não tenho assim uma ou outra pessoa que uma reclamação assim, não lembro. Mas tive que meio que me afastar um pouco dessa pressão com o pastorado. Deus, ele é tão bom que nessa retomada, né, do pastoreio, foi lá para a Igreja de Água Brasil, que por conta da pandemia e de várias outras situações, assim, também estava num processo, né, de retomada. Então, sim, tipo assim, o pastor e a igreja realmente recomeçando. Sim, né, sim. Foi realmente um novo começo para ambos, né? Tanto para a igreja quanto para o pastor. E está sendo realmente uma bênção. Sim. A leveza, de não ter aquela pressão de igreja grande, aquela coisa estruturada. Está sendo muito bacana por causa disso que a galera estava falando, né? De um crescimento assim, ao mesmo tempo, né? Cada um com as suas características, né? E esse meu coração, assim... Na verdade, o meu coração sempre foi um pouco mais para a amizade, para o processo de aconselhamento, pregação, né, de pastoreio, né, do que propriamente de liderança. No aspecto mais específico, né, de liderar, né, de liderança. Então eu espero que na igreja surjam líderes, porque eu sou o pastor. Não sou então isso está sendo bacana. A gente passa pela nossa cosmovisão e teologia, né? E isso para algumas pessoas, gente, como assim? Como assim? Não, é o pastor. O pastor é o cabeça da igreja. E não necessariamente, né? Como Deus, ele se revela, né? E como o corpo de Cristo, ele é rico, né? E diverso, né? Deus, ele levanta aqueles que estão direcionados à mensagem, né? Direcionados ao pastoreio, ao ensino. Deus levanta aquela galera que é um líder da igreja e tal e tudo mais. E entender isso é importante, sabia, pastor? Sim. Isso evitaria muitos problemas que a gente tem hoje, né? E foi até a primeira coisa que uma das primeiras coisas, né, que o pastor fez lá, né? Tipo assim, deu um formuláriozinho assim para todos os membros, coisa bem simples, né? Tipo assim, o dom, quais são as áreas que você quer servir? Vamos lá, vamos todo mundo servir, né? A igreja é pequena, você imagina, mais fácil ainda, né? E foi muito legal, muito bacana. Pessoas que nunca ainda não se viam, né, servindo de alguma maneira, e foi lá e hoje está lá servindo na recepcionando os irmãos e tal, cada um numa área, aos poucos, né? Então isso ajuda muito a igreja, né, nesse crescimento, nessa caminhada. Meu papel é fazer você servir. Certíssimo. Tá certo. Exatamente, para trabalhar. É isso aí. Eu falo um pouco como é que foi esse retorno, né, de Água Brasil. Foi uma bênção. E, assim, pensando nesse processo aí, você falou um ponto positivo, né, que a depressão trouxe, né, que não, é isso aí. Te deu coragem, vamos fazer qualquer coisa, eu usava a desculpa de ter depressão. Isso é bom, isso é bom. Tenho saudade, Tô com saudade. E assim, e olhando um pouco para trás, né, tirando disso tudo aí, também um conselho, né, a galera aí, os músicos, né, a gente, majoritariamente o nosso público é a galera da igreja, né, músicos, missionários, cara, galera aí que tá no serviço, assim, nível hard, né?
pessoal líder de juventude, pastores também, já desse um conselho, né, ou uma orientação, né? No livro você fala que não espere passos para se livrar da depressão, do burnout. Não espere os 5 passos. Não espere os 5 passos. Ele fez o dever de casa. Ele fez. Mas Ele fez o dever de casa. Me dá que eu vou dar mais um autógrafo. Esse aqui Tá merecendo. vai tomar um café. Pode tomar. Então, assim, pensando pela galera que passa por isso, né? Que muita gente, com certeza, né? Vai se identificar com muita coisa que você falou. Sim. Com muitas situações, né? Com muitos pensamentos, com muitos sentimentos, né? Que você compartilhou aí com a gente. Queria que você, sei lá, desse uma orientação ou um conselho para alguém para pessoas que estão no ministério, né? Que estão aí na atividade, que sentem esse cansaço, estão passando por esses momentos de tristeza, né? E isso é muito ruim. A gente tem escutado muito, né, na nossa comunidade, pessoas que, assim, cara, foram muito feridas. E o que eu achei muito legal que você falou é que, assim, não necessariamente a culpa é da igreja, mas é como a gente olha, né? É o nosso olhar, né? É como a gente entende a missão ali, e que às vezes a gente perde a dosagem da coisa, né? Então, isso é uma orientação para a galera que está passando por isso, ou está no início disso, né? Ou que simplesmente só está no ministério, mas um alerta, né? Porque surge aí um ponto de alerta para a gente que está aí na caminhada, sempre servindo ao Senhor, na igreja, no campo, no dia a dia, enfim, quer seja aqui, Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. E depois da sua fala, eu vou confessar o meu primeiro pecado mediante a sua experiência. Já trouxe luz aqui já. Testemunha. A gente ora depois da festa. A gente já faz a oração. Então, eu aprendi algumas coisas nessa situação toda. Eu aprendi algumas coisas que todo mundo deveria já ter aprendido, né? Aquelas coisas que são são óbvias, mas apesar disso não são tão comuns, né? Não é tão comum a gente prestar atenção nelas. Que é observar, dar valor e nutrir a nossa vida emocional. Como é que se faz isso? Cada um vai ter um meio de fazer isso, né? Desde de coisas assim, de prazeres comuns da vida, né? Para mim é pedalar, né? É fazer outras coisas. Esse descanso, valorizar esses momentos em que nos traz alegria para a alma, né? Descanso, revigorar, né? Essas nossas sensações, esses nossos sentimentos, é muito importante. E eu percebo, né, na minha própria história que eu cuidei mal disso. E percebo pessoas hoje, às vezes, cuidando muito mal disso também, né? E eu fico pensando, puxa, tenho que avisar para ela, né? Tem que cuidar dessas coisas, entende? E isso tem muito a ver com as coisas que nos fazem bem, né? É simples assim, entendeu? A gente não precisa de um tratado de coisa, sabe? De um seminário, sabe? Essas coisas todas são outras, mas é simples assim. Quais são as coisas que fazem bem à sua alma? E eu não estou falando necessariamente de coisas espirituais agora, né? Estou falando de sensações que fazem parte da nossa vida, do nosso coração, coisas que alegram o nosso coração. Sentir gente. Sabe? Exatamente. É jogar bola, é ler um livro, é um passeio, é ficar sozinho, é sentar na beira lá da lagoa lá e ficar. Então, cada um vai ter um jeito. Sim. O fato é que nós precisamos disso. Não negligencie. Nós precisamos disso. Não negligencie. Então, isso também para pastores, para músicos, né? Que é os grupos que a gente está falando aqui de maneira mais específica, é importantíssimo e é viável, é possível, entende?
a gente cuidar dessas coisas. Não, pode ser caro, né? Pode não ser. Pode não ser caro. Então, hoje, por exemplo, às vezes eu falo da bicicleta, né? De pedalar e tudo. A minha esposa já sabe. Ela já sabe a importância que isso tem na minha vida. Porque para mim, para muitos, é um treino. O pessoal chama lá de treino, né? Sim. Bota lá, o meu treino hoje foi não sei o quê. Eu não chamo de treino. Nunca chamei de treino. Eu não estou treinando. Eu estou passeando, eu estou... É vida aquilo. Isso é tão importante para mim que a minha esposa sabe. Eu acordo cedo, vou pedalar. Às vezes, quando eu fico sem pedalar, já fico meio mal-humorado. Ela já sabe, não foi pedalar, né? Aí, vai pedalar. Você tem que pedalar. Porque para mim é mais do que um passeio de bicicleta. Sim. Entendeu? É coisa que tem a ver com o prazer da minha alma, né? Essa coisa assim. Então a gente precisa cuidar disso. O músico, eu percebi em mim o seguinte, tem a ver também com essa coisa do prazer, né? A gente precisa ter coragem de praticar, tocar ou criar momentos ou mecanismos onde a gente vai fazer aquilo que agrada a gente. Porque se o pastor faz muita coisa que não agrada a ele, mas ele tem que fazer, o músico também. Então, eu estou dando aula lá, professor, vamos tocar tal música? Beleza, vamos tocar tal música, entendeu? Você vai, você faz, entendeu? Na igreja também isso acontece, né? Que hora que você vai tocar o que você gosta? Né? A gente falou aqui de músicos que são profissionais, né? Às vezes eu fico pensando, caramba, aquele cara passou... Não vou citar o nome, né? Mas o amigo nosso, né? Puxa, meu amigo passou tanto tempo estudando, né? No SIGA, não sei o que, harmonia e tal. Um dia eu estava numa aula de improvisação, aí um aluno falou assim para ele, era o Nelson Faria. Professor, esse pessoal que está tocando e fazendo sucesso, sabe essas coisas aí? Aí ele falou, não sabe nada. Né? Aí a gente ali se esforçando, aprendendo, né? Aquelas coisas todas. Aí quando vai tocar, vai ganhar o dinheirinho, o cara vai tocar lá, vai tocar a música que ele não gosta, mas ele tem que... Entendeu? Então a gente tem que criar mecanismos para a gente tocar o que gosta. Senão a gente adoece, cara. E eu peguei essa coisa para a vida. Eu tenho que fazer na minha vida, criar coisas na minha vida que eu gosto. Eu tinha esse problema, né? Ainda tenho um pouco, né? De ser muito pouco exigente. O que eu gosto? Eu sempre fui muito assim, prefere... Não, vamos tomar um café sem açúcar, então. Porque a Glace quer tocar... Eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito pouco de dizer o que eu quero. Entendeu? Sempre tive muito medo disso, né? De criar, assim, né? Mal-estar, aí não vai gostar de mim, né? Não, então vou fazer o que você quer. Sempre fui muito assim. Isso tudo me ensinou a fazer isso. Não, olha só, eu quero isso aqui. Tô falando aqui, parece machão, sim, né? Mas não é sempre assim, não. Tá? Mas eu melhorei bastante. Não, eu quero, né? Quero assim, né? Já melhorei bastante. Então eu acho que o conselho, né? Tem que cuidar das emoções, cara. Tem que cuidar das emoções. Você tem que criar mecanismos para você fazer o que quer, para você fazer coisas que te agradam, para você fazer coisas que alimentam a sua alma, sabe? De maneira geral, na vida espiritual, na vida cristã, na vida emocional, na saúde, nas amizades. A gente tem que criar esses momentos, senão a gente adoece. A gente fica ali fazendo o que todo mundo está querendo e você não alimenta a sua alma, sabe? E uma coisa fundamental que todo mundo fala, né? Quando notar que alguma coisa está fora do lugar, busca ajuda. Porque é muito difícil sair dali sozinho. É praticamente impossível. Você chega num ponto ou pode chegar num ponto em que você não vai mais sair dali sozinho. E não vai mesmo. Então o que acontece? Às vezes eu ouço pessoas, né? Uma pessoa fala comigo, aquela pessoa está com um problema emocional, já tem 10 anos, 15 anos, nunca que resolve. Uhum. Como assim nunca que resolve? Né? É claro que há pessoas que a coisa que se torna crônica, enfim, beleza. Mas quando nunca resolve, e eu vou meio que procurar informação, é a pessoa que está sozinha. Entendeu? E é preciso buscar ajuda mesmo.
Ajuda mesmo, profissional muitas vezes. Então, não acredite que você vai sair dessa sozinho. Não vai. Você vai ter que ir ao profissional. Ou vai ter que, não sei, um amigo, às vezes, claro que sim, né? Às vezes vai ter que tomar medicação, mas faça um tratamento sério. Porque quando eu cheguei no psicólogo, né, no pastor, me dá vontade de... Ele não sabe disso, né? Talvez se vir esse podcast, ele vai saber. Ele olhava para mim e falava assim: Daniel, vai passar. Cara, me dá vontade de dar um soco nele. Porque, cara, eu ali destruído, cara. Vai passar. Cara, como assim vai passar, cara? Você não acredita que vai passar. Mas passa. Você vai tentando até coisa passar. Então não fique sozinho. E cuide da sua alma. Eu acho que são 2 conselhos interessantes. E falando sobre, né, esse não ficar sozinho e cuidar da alma, um grande desafio é para o missionário, para os missionários que estão no campo. Porque vai pedir ajuda para quem? Né? Na grande maioria das vezes é muito complicado, é muito difícil, principalmente o missionário transcultural. Você vai abrir a alma, tipo assim, para alguém que é de outra cultura, né, que pensa de uma maneira completamente diferente. Tem a questão da linguagem do coração, né, na língua do coração. Então, você que está assistindo, que é missionário, você ouviu, né, o testemunho do pastor Daniel, e saiba que existem ministérios, organizações como a Missão Base, né? Eu vou aproveitar aqui, né? A Missão Base tem um ministério com o cuidado integral do missionário, né? Com profissionais da área de saúde, psicólogos, psiquiatras, né? Que são voluntários exatamente para poder dar esse cuidado, né? E caminhar junto com você. Então, na descrição nós vamos deixar o link da Missão Base. Entre em contato com a gente, né? Não passe por isso sozinho, né? Queremos estar junto, queremos estar apoiando você, como vocês puderam ouvir aqui do pastor Daniel, né? Então, existem irmãos, mesmo à distância, né? Dependendo de onde você estiver, pode ser que seja presencial, mas pode ser que seja um tratamento, um atendimento, né, remoto. Não tem problema, graças a Deus pela internet, por isso, né, é possível caminhar junto, né? Então, entre em contato com a gente. Mandar o testemunho, Varão. Cara, tem o pecado do varão ali. Estamos aguardando. Grava aí, ó. Foca nele. Pode cortar eles. Então, mediante o que você estava falando, eu estava me vendo em alguns pontos. E o ponto era a questão de você querer agradar a todo mundo. Porque no meu caso, eu ainda tenho essa preocupação em não, vamos dizer assim, não ferir o outro, não chatear por alguma atitude que eu venha fazer. Então, por isso, eu sempre quis agradar. E virou meio automático meu. Eu sempre quis agradar. Às vezes não, praticamente quase sempre me privava, né, para poder agradar o outro. E quando na verdade não precisava. Hoje eu consigo enxergar que por muitas das vezes eu não precisava fazer isso. Que é algo natural, cada um tem o seu jeito, o seu gosto, a sua opinião, então tudo bem. Então isso eu estou fazendo te ouvindo falar, eu comecei a fazer aquela análise, né, aquele scan. Aí eu vi muito em relação a isso, que eu tenho esse problema de querer agradar as pessoas, muitas vezes abraçar o mundo para poder agradar as pessoas e sempre se ferra. E o outro é fazer algo que eu gosto. A questão da música, por exemplo, muitas das vezes, na sua grande maioria, a gente toca o que não gosta para sobreviver. Porque tem que trabalhar, tem que ganhar seu dinheiro.
E me recordou um show do Tim Maia, que ele mesmo fala que tem a Vitória Regia, a banda, e tem a orquestra de cordas, né? Aí ele fala que na música Sossego, essa música só tem uma nota apenas, aí ele fala que o seu violinista estudou Bach, Chopin, um monte de autores clássicos para ele chegar ali e tocar uma nota a música inteira. Então, né? Né? Imagina a caixa. Aí na hora veio isso, né? Eu falei, cara, como a gente realmente toca, na sua grande maioria, o que não gosta e deixa de lado o que a gente gosta. E a gente não consegue administrar um tempo para poder fazer o que gosta. Muitas das vezes, na sua grande maioria. Eu, por exemplo, tenho esse problema hoje. Eu toco, por exemplo, minha banda é a banda de baile, né? Toca de tudo, dos anos 60 e tal. Tem certas músicas que é muito Já bom é tocar. legalzinho, né? Agora, a sua grande maioria... E a melhor coxinha. Ah, Isso é verdade. Eu tenho um projeto que eu toco... Um projeto não, eu acompanho uma cantora que faz cover da Whitney Houston. Ali eu vou te falar, é o meu melhor trabalho. Assim, mas ainda não é aquilo que eu realmente gosto de fazer. É algo assim que, caramba, eu vou tocar isso aqui, que é o meu prazer tocar isso aqui. Ainda não é. Eu ainda não achei. Eu não consegui executar isso ainda. Então é algo que eu refleti e falei, caraca, eu tenho que ir isso aí. Ó, isso aqui é um conselho, cara. É assim. Antes ou depois da oração? Não, vamos dar o conselho antes, vai ver se não precisa da oração, né? De repente. Rapaz, ó. Pega uma parte do seu salário e invista nisso. Porque se você está pensando em fazer isso, que alimenta sua alma e ganha, e não é ganhar dinheiro nesse sentido. Sim. E ser remunerado por isso, esqueça. É frustrante isso. Esqueça. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que investir nisso. Mesmo. Entendeu? Então, vamos tocar, ou vamos tocar ali, ou vamos reunir o pessoal. Quem é que vai pagar? Cada um paga a sua. Sim. Entendeu? É assim que funciona. Porque se você for tocar o que você gosta e esperar que alguém contrate você para fazer isso, pode ser que não aconteça. Pode ser que aconteça. Tomara que sim. Nós vamos fazer oração daqui a pouco. Seria maravilhoso. Pode ser. Mas essa é uma outra coisa que é interessante nisso, que eu também aprendi, que a gente vai ter que construir isso. A gente vai ter que fazer isso acontecer. Entendeu? Porque com a banda mesmo, né? A gente tocou, aí durante algum tempo ficamos lá, né? Esperando os convites chegarem. Cadê os convites? Não chega. Então a gente tem que ir lá, ó, tal. Sim. E quanto é? Quanto vocês pagam? A gente não paga nada. Tá beleza, bota gasolina ali, bota... Porque é um investimento que a gente acaba fazendo pro nosso próprio bem, entendeu? Então é uma coisa que você vai ter que correr atrás disso. Mesmo de maneira muito concreta e objetiva. Por isso que estou falando do salário. Sim. Mas muitas vezes, para tocar o que você quer, você vai ter que gastar um dinheirinho para ir lá. É claro, não estou falando de todo mundo, não estou falando de gente que está fazendo muito sucesso e está vivendo dessa música que está fazendo. Estou falando de uma situação específica que você está falando que é a sua e que é a minha também. Para eu tocar o que eu quero, muitas vezes eu tive que botar gasolina no meu carro e no carro do pessoal da banda para a gente ir tocar. Mas foi uma coisa que eu fiz com muito prazer. Eu tenho meu sustento, né? Foi uma coisa que eu fiz com muito prazer, não fiz pensando assim, caramba, que droga, tem que botar pra ir lá. Não, fiz com muito prazer pra tocar o que eu quero. E funcionou. Se o cara vai tocar o que quer e ganha pra isso muito bem, beleza. Melhor Loteria, Beleza. né? Agora, se não acontecer, faça isso, construa essa coisa. Porque é legal, cara. Você ter esse momento em que você, cara, que beleza, né? Vou tocar aqui. Também tem o outro lado que é legal, que você não tem que dar satisfação a ninguém que te contratou, né? Você tá ali fazendo um negócio muito livre. É seu. Né? E melhor ainda, tem gente ali que tá adorando, que tá gostando das coisas que você tá fazendo, entendeu? Você vai ter que construir isso, né? De fazer isso.
Agora, essa coisa de pensar no que os outros estão pensando é muito, muito presente, né? Isso aí é um negócio, Pra né, todo que a mundo, gente... né? É tenso. Isso é Lidar com isso, né? libertador quando você Tem se que, desliga você tem disso. que ir apertando a chave ali até encontrar aquele aquela pontozinho. autoconfrontação, né? Isso conta muito comigo, né? Em relação à timidez, né? Que eu até já compartilhei aqui. Né? Eu sempre fui muito tímida, né? E a minha timidez, depois de um tempo eu entendi que era isso, né? Eu ficava muito mais preocupada com o que os outros vão pensar de mim, né? E o que me confrontou muito, e o que sempre me confronta quando eu tenho esse tipo de sentimento ou pensamento, tipo assim, é a questão, como o Provérbios fala, né? Do temor a homens, né? Então, assim, tipo, eu tô temendo muito as pessoas, né? Tipo assim, Deus não quer isso, que eu tema tanto a opinião, né? Das pessoas, né? Então, e mudar um pouquinho, tipo assim, não é o que os outros vão pensar de mim, não, o que Deus pensa de mim, né? O que Deus sabe de mim, né? Então, ter esse tipo de pensamento é o que me ajudou e me ajuda, né? Eu ainda tenho, né, os meus conflitos, às vezes, todo né? mundo tem os seus conflitos, mas isso é o que tem me ajudado em lidar com essa questão, né? O que os outros vão pensar. Mas, Gláucia, olha, às vezes você deixa de fazer coisas muito simples. Sim. Mas às vezes a gente deixa de fazer coisas muito importantes na vida da gente. Verdade. Por causa disso aí. E às vezes coisas que vão marcar a vida da gente, né? Que a gente fez. Essa coisa do lançamento foi uma coisa que me marcou. De ter feito, né? Assim. E pasmem, 90% do público que estava lá era gente da igreja. E eu a vida toda pensando, caramba, como é que eu vou fazer isso? Vão tocar Ivanês, vão tocar Milton Nascimento, não sei o quê. Milton Nascimento tá bom, né? Vão tocar uns caras ali e tal. 90% eram da igreja. Curtindo pra caramba. É, Uma benção, né? a gente pensa. Então é isso, né, gente? Isso aí, muito bom. Aqui, deixa eu encerrar com uma história que tá no livro, que é real, né? De uma universidade londrina que fez de Londres, né? Que fez uma pesquisa e as enfermeiras perguntavam a pacientes terminais, elas trabalhavam com pacientes terminais, né? O que eles queriam fazer nesses últimos dias da vida deles. Então, é interessante porque tinha gente que queria a visita do cachorro. Elas levavam o cachorro. Tinha gente que queria tomar o uísque que gostava, que tomou a vida toda. Tinha gente que queria, enfim, várias coisas, né? Coisas muito, muito, muito simples, né? E algumas com coisas assim mais volumosas, né? E coisas que às vezes as pessoas não tinham feito. Então eles perguntaram para as enfermeiras, qual a lição que vocês têm e te tiram disso tudo aí, dessa experiência toda de trabalharem com pacientes terminais. E elas dizem assim, olha, se você quer fazer alguma coisa na vida, faça. Porque a maior reclamação que nós ouvimos lá é essa. E às vezes coisas que eles poderiam ter feito, que não ia matar ninguém, não ia ferir ninguém, Sim. não ia entristecer ninguém, enfim, não ia causar nenhum grave problema, né? Poderiam ter feito, mas não fizeram. Então, era o conselho que elas tinham, né? E é um conselho tão óbvio, né? Então, a gente ouve isso. Toda pessoa falando de depressão, burnout, não sei o quê, vai falar sobre isso. Verdade, né? Mas a gente custa aprender. Por causa dessa coisa de ficar pensando, né? No que as pessoas vão falar. É isso. Então é isso, gente. Voltando, Pode falar. só aproveitando o gancho, né? Isso daí foi uma coisa que eu vi. Ela no momento ela não era paciente terminal, mas eu vi muito da minha avó, né? Ela já estava bem idosa, já estava começando já na época a ter sintomas do Parkinson e tal. E foi foi quando eu fui pro seminário, né? E foi a primeira vez que eu ouvi ela falar isso. Ela falava que desde nova o sonho dela era ser missionária. Caramba. Mas ela nunca foi, ela sempre deixou de lado, né, essa vocação. Lembrei do Uma pastor questão de vocação, Leônidas. olha aí.
sempre deixou de lado e tal, e naquele momento da vida não tinha como, né? Então, quantos, né, são vocacionados, seja para missões, seja para o ministério pastoral, e sempre colocando outras coisas como prioridade, ou se achando incapaz. Não, mas quem sou eu, né, para fazer tal coisa? Colocando os empecilhos, principalmente em relação à vocação, né, para missões, tem a questão do empecilho do sustento da família e várias outras coisas, né? Tipo assim, não deixa para depois, né? Então é isso. E também está incluído não apenas com o hobby ou o sonho, né? Mas a questão da vocação também. Projetos de vida, né? Projeto de vida, exatamente. É isso, né, Isso gente? aí. Muita coisa para obrigado. pensar, Eu que agradeço. avaliar. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muitas reflexões aí, ó. Obrigada. Plena sexta-feira. Caramba. Muito bom. Final Muito de semana, obrigado. muita reflexão. Por ter compartilhado sua vida com a gente aqui. Muito bom. Foi muito, muito, muito edificante. A gente vai sair daqui bem pensativo. Bem reflexivo. Fazer as mudanças aí. Vamos colocar muitas coisas diante de Deus, né? Porque de fato Deus usou você para falar com a gente, falar com os nossos ouvintes, os nossos irmãos aí, músicos, pastores, enfim, vocacionados, irmãos que estão no serviço, com a experiência de alguém que passou, superou e graças a Deus está aqui testemunhando com a gente. E a gente louva a Deus pela sua vida, tá? Pela bênção que é o seu testemunho, pela sua vitória. E a gente se alegra com você, que passou por isso tudo. Amém. Que Deus possa aí te dar muitas oportunidades. Abençoar lá, não sei que é difícil, pastor Glaze, mas possa ter muita paciência. Muita graça, né? A Glaze falta muito. Vai, vamos começar. Desenrola aí, desenrola. Cadê a Glaze? Tá em São Paulo. Cadê a Glaze? Tá na África. Cadê a Glaze? Tá no navio. Tá navegando. Ai, Deus, tem muita paciência. Muita. Abençoe lá o pessoal de Agro Brasil. E pra você que tá ouvindo a gente, ó, quando a gente muda, pastor Daniel Júnior. Tudo muda. Aí, né? Quando a gente muda, que conta um pouco da história, né? Como ele compartilhou aqui com a gente. Você pode adquirir o livro com o próprio Daniel, ou tem na Amazon, né? Livro físico, e-book também. Certeza que você vai ser muito, muito abençoado. Às vezes você não está passando por isso, mas você conhece alguém que passa por isso, um pai, uma mãe, um filho, um conhecido. Você pode aqui, ó, ler esse livro que dá muitas dicas, fala um pouco da história sobre um pouco daquilo que o Daniel passou, né? E você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Sim. Também. Mais um recado para você, curta, compartilha esse nosso vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ficar sabendo de tudo que a gente está fazendo, os nossos vídeos, né? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. A gente lançou a nossa música recente, agora João 15, em todas as plataformas digitais, Cordas Humanas em parceria com o nosso amigo Rafael Brandão. Com certeza vai te abençoar muito. Então acompanhe a gente, tá? A gente te espera aí numa próxima oportunidade, que Deus ele possa ter falado com você rica abundantemente, como falou com a gente. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez, Gabriel, Glaze. Muito obrigado. Eliseu sempre, não sempre não, né? Eliseu às vezes, né? Às vezes, quase sempre nos bastidores. E, pastor Neil, muito obrigado mais Eu que agradeço. por isso, tá? Muito obrigado. Então é isso, gente. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Até.